Se você entrou com a ação da revisão da vida toda antes do dia 17 de dezembro de 2019, pode ter direito a receber valores retroativos referentes aos 5 anos anteriores ao pedido. Agora, se buscou a justiça depois dessa data, a possibilidade é de receber apenas as diferenças a partir de 17 de dezembro de 2019. Esta distinção foi proposta pelo voto do ministro André Mendonça no Supremo Tribunal Federal, que trouxe uma modulação inédita para o tema, preservando direitos para quem foi diligente e já tinha ação, mas limitando o alcance para novas demandas. Outro ponto crucial: benefícios previdenciários já extintos, ou seja, aqueles cuja titularidade se encerrou, não poderão mais ser revisados, segundo a tese. Assim, saber exatamente a data do seu pedido ou da concessão do benefício é fundamental para não perder oportunidades, ou para evitar entrar em uma ação sem perspectiva de êxito. Se você está acompanhando a novela da revisão da vida toda e tem dúvidas se todo esse esforço jurídico pode realmente resultar em benefício, saiba que o plenário do Supremo Tribunal Federal, apesar de ter oscilado em suas decisões, ainda não bateu o martelo final contra a possibilidade de revisão. Apesar dos votos divergentes e do pedido de vista da ministra Carmen Lúcia, o tema ganhou novo fôlego. O voto de André Mendonça, apresentado no dia 9 de junho de 2025, mantém a validade da revisão da vida toda para muitos segurados, desde que respeitados os critérios que ele mesmo delimitou. Isso significa que, enquanto houver discussão pendente no Supremo, a tese segue viva e o processo não será automaticamente encerrado. Se você já chegou até aqui, comente "Revisão da vida toda já", para sabermos quem realmente está atento e determinado a entender seus direitos previdenciários até o fim. Agora, entrando de forma aprofundada nos bastidores e no desenrolar técnico da revisão da vida toda, torna-se evidente que a decisão do Supremo Tribunal Federal está sendo construída em etapas, com diferentes enfoques de cada ministro. A tese central da revisão da vida toda é permitir, sob certos critérios, que aposentados utilizem períodos contributivos antes de julho de 1994 para recálculo de seu benefício, caso seja vantajoso. Originalmente, muitos benefícios foram calculados desconsiderando essas contribuições antigas, o que, para quem teve salários mais elevados em períodos anteriores ao Plano Real, representou uma perda considerável no valor mensal recebido do INSS. Desde o julgamento do Superior Tribunal de Justiça, em dezembro de 2019, a tese foi aceita como uma possibilidade concreta para milhares de aposentados e pensionistas que sentiram prejuízo em seu benefício. Contudo, após recursos e chegada ao Supremo Tribunal Federal, houve não apenas uma suspensão processual, mas também uma forte movimentação entre os ministros para modular os efeitos dessa decisão e limitar o impacto financeiro para a Previdência Social. O governo federal, o INSS e a Advocacia Geral da União argumentaram o risco de impacto fiscal bilionário, sustentando que uma decisão ampla poderia comprometer o orçamento público. Nesse contexto, o que o voto do ministro André Mendonça representa? Em vez de impedir a aplicação da tese para todos, ele conciliou o entendimento anterior, favorável, com critérios objetivos de limitação, chamados tecnicamente de modulação de efeitos. Segundo sua proposta, a revisão não deverá ser aplicada para benefícios já extintos e só valerá para benefícios ativos ou para aqueles em que a ação judicial foi proposta dentro dos prazos mencionados. Ele também separou dois grupos distintos: quem entrou com a ação antes de 26 de setembro de 2019, data do início do julgamento no Superior Tribunal de Justiça, pode pleitear os atrasados dos 5 anos anteriores ao ajuizamento. Quem buscou a justiça depois terá direito apenas a partir de 17 de dezembro de 2019. Esse critério de corte é uma inovação relevante para advogados e segurados,
pois traz previsibilidade e evita discussões processuais intermináveis sobre decadência e prescrição. Também atende, em parte, à preocupação com a segurança jurídica e o orçamento público, sem suprimir integralmente direitos já reconhecidos. Na prática, o voto de André Mendonça adapta para o contexto atual o que foi fixado ainda sob a relatoria da ministra Rosa Weber, que já sinalizava para a necessidade de se estabelecer um marco temporal para evitar um efeito retroativo e limitado. Por outro lado, o voto do ministro Alexandre de Moraes, exposto poucos dias antes, previa simplesmente a revogação da tese, aplicando retroativamente o entendimento contrário firmado em 2024 e determinando a retomada processual dos casos suspensos, mas sem acolher a possibilidade de revisão. Essa divergência interna entre ministros reforça como o tema é sensível e suscita debates intensos nos bastidores da Corte, envolvendo argumentos jurídicos e econômicos. Com o pedido de vista da ministra Carmen Lúcia, o julgamento entra em nova fase. O instituto do pedido de vista serve para o ministro examinar detidamente o processo e apresentar voto fundamentado. Isso suspende a proclamação do resultado e, na prática, oferece tempo para ajustes, articulações e análise profunda dos efeitos sociais e econômicos da decisão. Durante esse período, é comum que advogados, associações de previdenciários e técnicos do governo atuem junto aos gabinetes dos ministros para apresentar estudos, pareceres e dados concretos do impacto fiscal, bem como do potencial de justiça social representado pela revisão. A atuação das entidades classistas, como o Instituto de Estudos Previdenciários e a Associação Brasileira de Advogados Previdenciários, se tornou fundamental para manter o tema em alta nas pautas do Supremo e nos debates públicos. Esses grupos articulam estratégias que vão do acompanhamento presencial das sessões à interlocução direta com a imprensa, promovendo esclarecimentos e pressionando pela manutenção de direitos já adquiridos pelos aposentados. Muitos desses profissionais também atuaram na confecção de memoriais técnicos e na inclusão de dados recentes do Conselho Nacional de Justiça no processo, contribuindo para fundamentar o debate. No campo prático, se você é aposentado e pensa em revisar seu benefício, é fundamental verificar a data de concessão e, principalmente, quando e se ajuizou a ação. Quem já tem processo em andamento deve manter contato com seu advogado e acompanhar atentamente o andamento após o reinício do julgamento, pois a possibilidade de êxito aumentou de forma significativa com o novo voto favorável. Para casos em que a ação ainda não foi proposta, a recomendação maior é analisar com base no voto de André Mendonça se o caso se enquadra dentro dos marcos temporais definidos, pois, do contrário, a chance de sucesso pode ser mínima diante do provável resultado do julgamento. Um aspecto importante é entender que a revisão da vida toda não será aplicada de modo automático a todos os benefícios. Cada caso precisará ser analisado individualmente, levando em conta as contribuições realizadas, o valor dos salários anteriores a julho de 1994 e o impacto no cálculo do benefício. Há situações em que a revisão pode não trazer qualquer ganho financeiro, sobretudo para quem não teve remuneração elevada no período anterior ao Plano Real, ou já teve o benefício calculado integralmente com base nas regras mais recentes. Os exemplos práticos mostram situações distintas. Imagine um segurado que contribuiu com valores elevados na década de 80 e início dos anos 90, mas, após 1994, por razões diversas, passou a contribuir com valores menores ou mesmo ficou sem contribuir. Para este perfil, a revisão pode aumentar de forma significativa o valor da aposentadoria. Já outro segurado que manteve padrão salarial similar ao longo do tempo ou que começou a contribuir apenas após 1994, dificilmente terá vantagem com a revisão.
Outro ponto sensível são as ações rescisórias, usadas para atacar decisões judiciais já transitadas em julgado. O voto de André Mendonça deixa claro que haverá restrição expressa. Apenas ações rescisórias propostas antes de 26 de setembro de 2019 poderão buscar retroatividade de 5 anos, impedindo o uso da revisão da vida toda para reabrir casos já encerrados após aquele marco. No cenário macro, a discussão da revisão da vida toda serve como termômetro para a atuação do Supremo Tribunal Federal frente a situações em que há choque entre segurança jurídica e proteção social. O Supremo tem sido chamado a modular decisões de grande impacto financeiro para o Estado, sempre ponderando entre respeitar direitos adquiridos e a necessidade de equilíbrio das contas públicas. Isso reforça a relevância de manter o debate técnico e institucional atualizado, tanto para os profissionais do direito quanto para os segurados, que podem ser diretamente afetados. É preciso destacar que eventuais atrasados, isto é, valores acumulados a título de diferenças, podem ser objeto de discussão futura acerca do período temporal de pagamento. O mais provável, diante da proposta de André Mendonça, é que se limite o pagamento de atrasados a partir do marco temporal escolhido, evitando efeito retroativo amplo e salvaguardando os cofres públicos de um passivo impagável. Em resumo, quem não ajuizou ação antes de 17 de dezembro de 2019 dificilmente conseguirá atrasados retroativos a períodos anteriores. No bojo das discussões, o Supremo também deve enfrentar temas conexos, como a incidência de decadência quando o segurado perde o direito de revisar o benefício por não agir em até 10 anos após a concessão e a necessidade de garantir segurança jurídica para os próprios segurados, evitando efeito surpresa com a mudança de entendimento. É nesse ponto que o voto favorável à modulação, embora limitado, representa uma vitória parcial para quem estava prestes a perder toda e qualquer chance de revisão. Diversos ministros já manifestaram, ao longo dos anos, ponderações importantes sobre o papel do Supremo Tribunal Federal em matérias previdenciárias. O ministro Edson Fachin, por exemplo, tem histórico de votos favoráveis à proteção de direitos sociais e, ao assumir a presidência do Supremo em setembro, pode ser uma voz decisiva no sentido de manter o equilíbrio entre as necessidades do Estado e a proteção dos aposentados. A história recente do Supremo mostra que mudanças de entendimento são possíveis, mas tendem a respeitar direitos consolidados e situações jurídicas já estabilizadas. No campo das consequências práticas para quem já tem ação judicial em curso, a movimentação nos bastidores do Supremo indica que dificilmente haverá anulação automática dos processos. A tendência maior, com base no voto de Mendonça, é de que os processos retornem ao trâmite normal, respeitando os parâmetros de modulação definidos. Isso significa que a luta dos advogados nas instâncias ordinárias pode ainda ser decisiva para definir o valor da diferença a ser recebida, as datas de início e fim do pagamento e a eventual limitação de valores atrasados. Quem estiver acompanhando de perto terá mais chances de garantir a aplicação da tese em condições favoráveis. No ambiente social, a revisão da vida toda se tornou símbolo de resistência dos aposentados frente às constantes mudanças nas regras previdenciárias. A mobilização recente de entidades, os atos públicos promovidos em capitais como São Paulo e Brasília e o trabalho intenso de assessorias de imprensa ajudaram a manter o tema em debate nacional, pressionando o Supremo a não simplesmente extinguir o direito, mas a encontrar solução que respeitasse tanto o direito individual quanto o interesse coletivo. É relevante frisar ainda que a decisão final, qualquer que seja, terá efeito vinculante para todo o judiciário, por força do sistema de repercussão geral. Isso significa que milhares de processos em todo o país que permaneciam aguardando o desfecho no Supremo serão imediatamente afetados e terão seu trâmite retomado ou encerrado, conforme o entendimento prevalente.
Na vida prática dos aposentados, o principal conselho é buscar orientação qualificada para saber se há efetivo direito à revisão. Levar em consideração tanto a data de concessão quanto o histórico contributivo e, se possível, simular o novo valor do benefício para avaliar se a revisão traz aumento significativo. Não raro, segurados acreditam que terão grandes ganhos, mas quando feita a simulação, o aumento é insignificante. O uso de ferramentas de simulação oferecidas por advogados especializados pode evitar ações judiciais desnecessárias. Para aqueles que ainda têm dúvidas quanto ao procedimento para pleitear a revisão, o caminho é sempre procurar um advogado de confiança, que irá verificar o histórico contributivo, analisar a data da aposentadoria e da concessão do benefício e orientar sobre a viabilidade de ingressar com ação judicial. Ressalta-se que cada caso é um caso e que não há solução universal aplicável a todos os aposentados. Por fim, o futuro da revisão da vida toda está nas mãos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas sua discussão já cumpriu o papel de alertar sociedade, imprensa e poder judiciário para a necessidade de regras claras, previsíveis e compatíveis com a proteção social constitucionalmente assegurada. Enquanto não houver decisão definitiva, processos continuam ativos, e cada segurado deve acompanhar de perto a movimentação jurídica e política em torno do tema para não perder nenhum direito potencialmente assegurado. Com tudo isso, fica claro que a revisão da vida toda está mais viva do que nunca para quem se enquadrar nos critérios de data e situação do benefício. Saber em detalhe sua condição, manter-se informado e dialogar com um profissional experiente faz toda a diferença. Assim, a luta pela revisão é, antes de tudo, uma luta de informação, estratégia e persistência, pautada por decisões que, a cada dia, moldam o destino de milhares de aposentados brasileiros.